Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a mensagem de Cristo às 7 igrejas, as 7 cartas escritas pelo apóstolo João sobre a orientação de Jesus para cada uma das igrejas da Ásia, província romana. Essas 7 cartas são fundamentais porque elas contêm mensagens para os cristãos de todas as épocas. Elas têm uma mensagem histórica, têm uma aplicação profética também, ou seja, cristãos de todas as épocas podem se beneficiar com o estudo das 7 cartas do Apocalipse, que se encontram nos capítulos 2 e também no capítulo 3. Capítulos 2 e 3. Como na semana passada já estudamos sobre a carta escrita à igreja de Éfeso, começaremos hoje o nosso estudo analisando a carta de João, ou de Cristo, destinada à igreja de Esmirna. Vamos ler alguns detalhes desta carta e vamos fazer uma análise dela. Apocalipse, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Anjo, amigo ouvinte, é uma palavra que se refere a um ser celestial, mas também ela significa mensageiro. Na verdade, ela significa mensageiro e se refere aqui muito provavelmente ao líder da igreja local, tá? Então, escreva esta carta ao anjo ou ao líder da igreja local em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último que esteve morto, mas agora vive, ou seja, uma mensagem de Cristo. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, e mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Você percebe aqui, na igreja de Esmirna, que Cristo, ele obviamente elogia primeiramente as pessoas dessa igreja, porque apesar das aflições, eles eram ricos. Eram ricos na palavra de Deus, eram perseverantes, e eles estavam suportando blasfêmias daqueles que se opunham a eles e que se diziam judeus. Naquela época, judeus que não aceitaram a Cristo como Messias se uniam aos pagãos contra os cristãos. E muitas vezes eles incitavam os pagãos contra os cristãos. E esses falsos judeus da época, eles acusavam os judeus cristãos de canibais, de ateus, de desleais ao governo. Então, os cristãos que viveram naquela igreja de Esmirna passaram por dificuldades. E Jesus diz, no versículo 10, para eles não terem medo pelo que eles estariam para sofrer, porque eles passariam por uma aflição de 10 dias. Referindo-se à igreja da época do apóstolo João, o período de 10 dias se refere a um período de prova de curta duração. Não temos certeza quanto a este evento nos dias de João. Porém, existe, amigo ouvinte, uma aplicação, um significado profético para este texto. A mensagem à igreja de Esmirna se refere profeticamente à era pós-apostólica, em que os cristãos foram perseguidos. Esses 10 dias proféticos se referem aos 10 anos que os cristãos, entre o ano 303 e 303 depois de Cristo, os cristãos foram perseguidos pelo imperador Diocleciano. Esse período terminou em 313, quando o imperador Constantino o Grande, publicou o Edito de Milão,
que concedeu liberdade de crença e religiosa aos cristãos. Agora, há uma mensagem também de Jesus aqui para a igreja de Pérgamo. E quando lemos Apocalipse 2, 12 a 15, percebemos algumas características interessantes desta igreja. Jesus diz, por exemplo, desta igreja, o seguinte no versículo 13: Conheço o lugar onde você vive e a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Por quê que a cidade de Pérgamo foi chamada de o lugar de habitação de Satanás? Porque nesta cidade, amigo ouvinte, de Pérgamo, assim como em outras cidades, como por exemplo Tiatira, que nós vamos estudar amanhã, este lugar era cheio de paganismo e de perseguição. Para você ter uma ideia, em Pérgamo tinha o culto a Asclépio. Asclépio era o deus grego da cura, e ele era chamado de Salvador, e ele era representado por meio de uma serpente. As pessoas vinham de vários lugares para adorarem esse deus em forma de serpente. E também nesse lugar havia a obrigação de cultuar ao imperador. Quem não cultuasse o imperador, ele poderia até mesmo ser morto. Então os cristãos de Pérgamo viviam na cidade onde Satanás tinha o seu trono, diríamos assim, porque lá eles eram duramente perseguidos porque a idolatria era muito grande. O paganismo era muito forte. E você percebe que no verso 14, Cristo tinha uma mensagem contra a igreja de Pérgamo. Mesmo que ele reconheça a parte boa da igreja, ele também repreende a igreja por tolerar em seu meio, diz ali o verso 14, um ensino semelhante ao de Balaão. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento que se tornou um falso profeta e que incitou o povo de Israel a pecar contra Deus na terra prometida, quando você lê ali Números capítulo 31. Então haviam pessoas que, assim como Balaão, ensinavam os demais cristãos da igreja de Pérgamo a serem transigentes, a agirem de uma forma conveniente e fazerem concessões com a sua fé, participando de rituais pagãos, comendo carne sacrificada a ídolos, para, obviamente, não entrar em conflito com a cultura religiosa local. E Jesus tem uma solução para esta igreja. No capítulo 2, verso 16, ele diz: arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles. Ou seja, Cristo pede arrependimento. E esta igreja tem um significado também profético. Pérgamo, portanto, se refere ao período de declínio e apostasia. Mesmo que muitos tenham permanecido fiéis a Jesus, Pérgamo se refere ao período de apostasia da igreja, de declínio, que vai de 313 a aproximadamente 538 depois de Cristo. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e vamos estudar sobre a carta, a mensagem de Cristo a Tiatira. Um forte abraço e até lá. Quero relembrar a você de que você pode fazer parte de 2 seminários muito legais que eu estou preparando para o ano que vem. O primeiro, o seminário de finanças bíblicas. Você não deveria perder esse seminário, porque eu vou ensinar você a administrar as suas finanças à luz da Bíblia e à luz daquilo que especialistas têm ensinado a respeito. E um outro seminário que eu já estou preparando também é um seminário sobre sexualidade cristã. Você vai ter a oportunidade de se inscrever num deles ou nos 2. E eu quero que você vá aqui na descrição do vídeo agora, clique no link de inscrição, digita o seu nome e e-mail. Só isso. E aí você vai ser informado das datas em que esses seminários serão apresentados. Você não deveria perder. Você vai ter acesso a um conteúdo riquíssimo. Vai ser uma honra para mim repartir tudo isso com você. Tá bom? Papai do céu te guarde
inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo. Vamos juntos crescendo e levando essas mensagens bíblicas para aquelas pessoas que tanto precisam.